Já pensou uma pessoa de arrasta para cima e o corpo permanecer preservado? Mas como assim? Como isso pode acontecer? Seria um milagre ou a ciência pode de fato explicar isso? E chamamos esse fenômeno de corpo incorrupto. E para muitos religiosos se trata de um milagre. E para a ciência trata-se de um mistério intrigante a ser estudado. Saudações exploradores, bem-vindo mais uma vez ao canal Ciência e Fé, aqui narrando Gabriel Rocha. Em várias tradições religiosas, acreditam-se que certos santos e figuras sagradas têm os seus corpos preservados de maneira inexplicável após a morte, sem passar pelo processo natural de decomposição. Isso ocorre sem embaçamento ou outros processos artificiais, o que desperta a curiosidade tanto de fiéis quanto dos cientistas. Há um tempo atrás, essa era a confirmação do processo de beatificação ou canonização dos santos. Se exumava o corpo e se tivesse parcialmente incorrupto, essa pessoa podia se declarar santa. Hoje em dia, esse processo não é mais necessário. Esse fenômeno acontece com mais frequência do que imaginamos. É muito comum, por exemplo, alguém ser declarado santo pela igreja e é feita ali a exumação para que leve aquele santo para um lugar mais específico, para as pessoas poderem ver, e de repente encontrar o corpo dessa pessoa com estado de preservação muito boa. Isso pensando que talvez já tenham se passado anos, e às vezes até séculos. Corpos incorruptos são aqueles que o corpo não sofreu uma decomposição natural que acontece com o passar do tempo. E isso, então, seria uma forma de milagre e seria ali uma evidência de que aquela pessoa de fato é uma santa, um santo. E vamos aqui ver alguns casos. Santa Bernadette faleceu em 1879 e quando seu corpo foi exumado anos depois, estava incrivelmente preservado. Hoje ela se encontra exposta em um santuário. Diversos cientistas estudaram e confirmaram a preservação e alegaram que não parece ter sido um processo natural, principalmente a parte interior do corpo. Hoje, a pele do rosto já perdeu sua coloração normal e por isso foi feita uma máscara de porcelana para que o corpo pudesse ainda ser exposto. São João Maria. O seu corpo foi exumado 40 anos depois, no processo de beatificação, e de fato teve a constatação de se encontrar incorrupto. Padre Pio, o último santo extraordinário da Igreja, faleceu em 1968. O seu corpo foi só exumado em 2008 e estava parcialmente preservado. Existem vídeos que mostram o momento da exumação. Carlos Acucci, o chamado Santo de Calça Jeans, faleceu em 2006 de leucemia e foi exumado em 2019. Em sua aparência foram feitas intervenções para ficar mais apresentável, mas os órgãos estão totalmente preservados. É um exemplo para a juventude de hoje. Mas assim, não é só na Igreja Católica que acontece esses fenômenos. Isso acontece muito, por exemplo, com monges budistas, principalmente na China, no Tibete, isso no Nepal. E nesses casos é muito fácil, por exemplo, a ciência justificar o que acontece. Por que da preservação desse corpo? E de fato a ciência já estudou esses corpos, assim como também outros corpos da Igreja Católica, e vamos aqui alguns detalhes que a ciência consegue de alguma forma tentar explicar esses fenômenos. Mas antes disso, se você está gostando do assunto, se está achando interessante, deixa já o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Número 1. Condições ambientais. Muitos corpos incorruptos estavam em ambientes frios, secos ou bem ventilados, o que impede a ação de bactérias e fungos, que são os agentes, digamos assim, que criam e aceleram a decomposição. Número 2. Propriedade do solo. Alguns solos contêm substâncias como calcário que ajudam na preservação do tecido, criando uma espécie de camada, evitando assim que o micro-organismo alcance as camadas mais internas. Alguns santos e monges jejuavam muito, tinham uma alimentação mínima, e por isso seus corpos tinham menos gordura e umidade, e isso dificulta a decomposição. Número 4. Processo de saponificação. Em algumas condições específicas, a gordura do corpo se transforma em uma substância parecida com uma cera, protegendo os tecidos e novamente criando uma camada protegendo as partes internas. Mas mesmo com a ciência tendo algumas possíveis respostas, ainda assim se trata um mistério devido a alguns casos onde a decomposição de fato não ocorreu ou ocorreu de maneira muito mínima. E na sua opinião, o que você acha? Você acha que
se trata de um milagre ou se trata de um fenômeno natural muito raro e de fato pode acontecer. Então já deixa aqui nos seus comentários qual a sua opinião. Um caso bônus é o corpo da Santa Rita de Cássia, que faleceu em 1457 e permaneceu intacto por séculos, sem sinais de decomposições naturais. Relatos dizem que exalava até um perfume de rosas. Hoje, o corpo já se encontra com alguns vestígios de decomposição, mas ainda assim é surpreendente que se tenha mais de 500 anos. Algumas pessoas ainda dizem que é possível sentir esse cheiro das rosas. Os rostos e as mãos já passaram por intervenções e reconstruções para manter uma boa aparência. Bom, espero que vocês tenham gostado. Já sugiro que permaneçam aqui no canal. Tem mais um vídeo aqui muito interessante. Falamos de 5 lugares incríveis que parecem mentira. Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Me chamo Gabriel, câmbio, desligo.